Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2020, 45º dia daquilo que nós estamos chamando então de quarentena espiritual. Vamos dar início orando. Hoje quem vai orar é a Letícia. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pela devocional que vai ocorrer agora. Quero te agradecer por todas as famílias e pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o tema está aí, parábolas do reino. Nós estamos tratando daquelas parábolas que temos dito estão interligadas, né? Especialmente começando com a parábola do semeador e encerrando com a parábola da rede, né? Onde nós vemos Jesus vindo e semeando o Evangelho e depois enviando seus anjos para a consumação final. Obviamente, então, essas parábolas têm que estar harmonizadas entre si. Na parábola do semeador, nós abordamos um aspecto diferente daquilo que costumeiramente se mostra, né, explorando os vários corações, que também é correto, não é? Mas nós quisemos explorar algo mais teológico, mostrando aquele coração que é morto, necessitando de vivificação. E a parábola mostra que nem todos os corações serão vivificados, porque o semeador, Jesus, está lançando as sementes e necessária e obrigatoriamente lançando sementes ou lançando a palavra mesmo em corações que estão duros e serão duros ao Evangelho. Mas alguns corações são aqueles da boa terra, a fértil, que vão receber a palavra e porque foram vivificados vão corresponder a essa palavra com crescimento e frutos. Depois nós vimos na parábola do joio que este eleito, agora mostrado na figura do trigo, tá? Ele deve crescer e deve frutificar, mesmo sendo incomodado a vida inteira pelo joio, né? Agentes do inimigo colocados no meio do trigo para provocar, para oprimir, para de alguma forma derrubar ou machucar de alguma forma a igreja de Jesus. Ainda assim, nós vimos na última parábola do joio que o trigo ele se desenvolve e cresce, né? Isso é importante nós pensarmos, que o eleito ele continua a carreira cristã. Agora, uma consideração interessante que você já deve ter notado, você tem que estar com a Bíblia aberta aí em Mateus 13. Algo interessante aqui, pelo menos chama a atenção a mim, espero que chame a sua atenção também. É o fato da parábola do joio, ela ser iniciada no versículo 24, mas ela não termina no versículo 30. Tá? O que eu quero dizer? Entre a explanação da parábola, versículos 24 a 30, entre a explanação, então, e a explicação, que está lá no versículo 36, até o subtítulo diz a explicação da parábola do joio, 36 a 43. Olha que interessante. Eu creio que você deve ter notado que nós vamos pensar nisso hoje. Entre a explanação, contar, narrar a parábola, e explicar a parábola, são inseridas por Jesus outras duas parábolas. Então, obviamente, Mateus, que está redigindo aqui o texto, né, ele não deve ter se confundido e só depois ele lembrou, mais tarde, do desfecho da parábola do joio, e aí não dava mais para mudar, porque já tinha escrito. E naquele tempo não era computador, né? Então teria que rasurar, riscar. Então ele resolveu inserir o final da parábola do joio, a explicação da parábola do joio depois. Lógico que não, né? O texto é inspirado. Se está assim, é porque a parábola do grão de mostarda
E a parábola do fermento, essas duas que vêm logo a seguir, tem que estar intimamente ligada com a parábola do joio, que é a parábola onde o trigo, a semente que foi lançada por Jesus e caiu em terra boa, vai crescer e desenvolver. E do que fala a parábola do grão de mostarda e do fermento? Desse desenvolvimento, desse crescimento. Por isso ela está inserida no meio, entre a explanação e a explicação da parábola do joio. Então, nós vemos a ênfase do texto bíblico aqui em mostrar o desenvolvimento, o crescimento do eleito pela graça, né, em Cristo Jesus. O versículo chave para nós hoje, então, está em Mateus 13:32, a parte A, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes é crescida é maior do que as hortaliças. E aí eu ponho reticências, porque ela se faz árvore, ela não é uma árvore, mas se faz, é uma hortaliça, mas se faz como árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Crescimento, desenvolvimento é o que Jesus quer contar através de parábolas para nós, dentro daquela parábola do joio, que também está no arcabouço da parábola da semente. Tudo junto, harmonizado. E agora sim, depois de entendermos essa dinâmica das parábolas, para não isolarmos elas, até porque estão sendo contadas no mesmo contexto, às mesmas pessoas, no mesmo instante, para falar sobre o mesmo tema, reino, né? Ainda na ideia de agricultura, de plantação. Então tem tudo a ver. Um princípio prático para nós sobre o desenvolvimento da vida cristã. Está bem fácil então agora compreender por que Jesus pega o grão de mostarda para falar sobre desenvolvimento, sobre o crescimento da carreira cristã. Porque lá no Antigo Oriente, pelo menos naquela época, creio que devem ter outras espécies hoje desenvolvidas de plantas, né? Mas naquela época o grão de mostarda se mostrava o menor das sementes, o texto diz isso, e depois se transformava na maior das hortaliças. Se você pegar um livro de estudo sobre o grão de mostarda ou sobre essa planta, né? Você vai saber que ela é minúscula, né? Nós já tivemos oportunidade lá na nossa igreja uma vez de uma irmã nossa trouxe lá, a Lidiane, né, a sementinha de mostarda, é insignificante. E essa planta depois chega a atingir entre 3, e se crescer bem mesmo, entre 3 e 5 metros de altura. E não é uma árvore, né? Não é uma árvore de tronco, são vários ramos, né, crescidos. Versículo 32 nos diz isso. O que eu penso sobre isso se eu estou tratando da minha vida cristã, de um coração vivificado, eleito pela graça, que tem que crescer e frutificar? O que eu penso nesse desenvolvimento? Que o eleito, quando ele é semeado com a palavra, mesmo que ele inicie a carreira cristã pequeno, insignificante, inexpressível, né? A tendência é ele crescer de tal forma por Jesus e pelo reino e se tornar grande, não grande em si, hein? Longe de nós o orgulho, não é esse o sentido, mas é o desenvolvimento da carreira cristã. Isso é fácil ver em muitos irmãos nossos que não conheciam a palavra e foram cultivados. Então a semente foi plantada e o Senhor preparou o terreno, o seu coração, e eles tiveram uma mudança de visão, uma mudança de interpretação, uma mudança de testemunho e pregação do Evangelho muito visível, né? E a gente costuma dizer como cresceu, como desenvolveu esse irmão, esse crente, né? Então nós temos que pensar dessa forma e fazer uma reflexão então para o nosso crescimento. Como as pessoas têm nos visto?
como ainda a sementinha de mostarda, porque ela tem que, necessariamente, ela vai crescer e se desenvolver e tornar a maior das hortaliças, no sentido de que ela vai desenvolver, não tem como. A menor chega a 3 metros e se torna a maior das hortaliças. Então, é preciso nós pensarmos nisso, no desenvolvimento, não pode estar parado o desenvolvimento da carreira cristã nossa. Aquilo que nós cremos, como nós confiamos, como nós esperamos em Deus, não pode estar estacionado ou caindo ou oscilando. Tem que estar crescendo sempre. Tá? E outro aspecto importante, prático para nós, é porque quando nós crescemos, esse crescimento, em grande parte, é o testemunho nosso. É o desenvolvimento do Evangelho em nós. As pessoas veem Jesus em nós. Nós somos mais audaciosos e ousados para pregar o Evangelho. Então nós acabamos refletindo a Jesus. E as pessoas veem esse crescimento em nós. Veem essa diferença em nós. E querem fazer o quê? Querem chegar até nós e perguntar. E nos tem como um consolo, como um abrigo, como uma fortaleza, um lugar de descanso. Em meio a essa turbulência, olha aí para você ver o seu desenvolvimento, né? Em meio a essa turbulência que nós vivemos nos nossos dias hoje, será que nós temos procurado consolo? As pessoas têm lembrado, tem um crente lá, desenvolvido, vou procurar saber, vou procurar consolo, abrigo, né, nesse crente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o final do versículo 32 diz que as aves do céu vêm aninhar-se. Então, é bonita essa questão do ninho, né? O ninho é feito nessa árvore. Não tem como eu pensar, ou melhor, não tem como eu não pensar no Salmo 84. Salmo 84 fala do desejo do salmista de estar nos átrios do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí ele fala assim, ó, a comparação que ele faz. Ó. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Então, agora está falando aqui que nós vamos servir de lugar onde vão se aninhar. Vão fazer os ninhos ali para acolher os filhotes. Olha a responsabilidade do nosso crescimento, a ponto das pessoas quererem vir, colocar seu ninho, ser um lugar de acolhida, de refrigério. Então pense no desenvolvimento da carreira cristã, pois nós vamos servir para isso, para as aves que representam aqui os povos, as nações, que vão vir até nós. Da onde que eu tirei isso? Não estou inventando não. Ezequiel, capítulo 17, profeta Ezequiel, capítulo 17, a partir do versículo 22, Ezequiel 17, 22, diz assim, Ezequiel 17, 22, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro, não é um grão de mostarda, mas é uma planta, né? E a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Já estão percebendo o que está falando, quem é o renovo, né? No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei-a à baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aqui está falando da queda da Babilônia e o levantar aí do Messias e sua igreja e os povos vindo se abrigar nesse Messias ou na igreja de Jesus. Já pensando, lógico que aqui é a profecia do Antigo Testamento, mas já falando lá lá da frente, né, de quando o Messias viria e Babilônia cai, vem Jesus para governar tudo aí. Apocalipse fala bastante disso, né, da igreja vencendo a Babilônia através de Cristo, é claro. Então, vamos pensar assim, vamos imaginar que nós possamos ser
como árvores plantadas junto a ribeiros de água, para darmos frutos, porque esse é o desenvolvimento da nossa carreira cristã. Vamos cantar? Deus nos abençoe. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em firmeza e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos teus, eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos nos achegar a Ti, Deus, e ouvir a Tua voz. Obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações, e nós temos o Senhor, ó Pai, bem perto de nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, mesmo sendo tão pequenos, ó Deus, estar nos desenvolvendo, ó Pai, crescendo no Teu conhecimento, ó Deus, na Tua presença, Pai, e que possamos ser testemunhas do Teu amor por onde quer que nós estejamos, ó Pai, mesmo nesses dias de pandemia, que as nossas vidas possam resplandecer do Teu amor, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Gabi, Pai, que completa mais um ano de vida nesse dia, que o Senhor seja com ela, com a família dela, Pai, derramando sobre eles, ó Pai, do Teu querer, ó Pai, que a cada momento ela possa Te amar, ó Pai, de ser testemunha do Senhor, ó Deus. Fica com cada um de nós, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.